Cara, tem 3 caminhões aqui abastecendo biometano liquefeito, tem fila. Pois é, uma coisa Projeto, inimaginável, né? o projeto Para a lindo gente demais, cara. transformar resíduos em energia, você conseguir rodar com caminhões, criar fertilizantes, devolver água limpa para o rio. Enfim, é um projeto completo. Economia circular na prática. O mais incrível, uma empresa que está há 26 anos no Brasil, com tecnologia tropicalizada, então isso aqui é acessível para qualquer indústria no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dr. Biogás. Meu nome é Ricardo Miller, sou especialista em biogás. Nesse canal você entende do mercado de biogás. Dr. Biogás é uma empresa de consultoria e treinamento em biogás. Hoje a gente está aqui em Vipiteno, no norte da Itália, bem pertinho da Áustria, na Viptal Biogás, com meu amigo Roberto. Roberto, obrigado por estar nos recebendo aqui, ter feito o convite. Obrigado pela presença de vocês, Ricardo. Legal. Roberto é diretor da TPI no Brasil, uma empresa que está há 26 anos no Brasil desenvolvendo soluções CO2 e biometano. E fez o convite para a gente vir conhecer essa planta, que é a planta mais completa que eles têm hoje no mundo como um todo. Antes de mais nada, se apresenta para a nossa audiência, explica o que é a TPI, porque de repente quem está chegando agora não conhece a TPI, o que é esse projeto para a TPI, por que ele é tão importante? Bom, mais uma vez, obrigado, né, pela presença de vocês. Me apresentando, eu sou o Roberto Iqueira, sou diretor-geral da TPI no Brasil. A empresa já está lá em operação há mais de 26 anos. Temos atualmente mais de 30 plantas de recuperação em CO2, 2 plantas de biogás upgrading em construção que entrarão em operação esse ano. Uma delas também terá a recuperação de CO2 em conjunto. Falando agora um pouco da instalação onde nós estamos, aqui é uma instalação muito interessante, onde nós temos o recebimento de resíduos bovinos, de vacas leiteiras também. Então nós recebemos toda a parte sólida e líquida desses resíduos. Todo o material ele é tratado nos biodigestores e nós retiramos dessa planta a parte de fertilizantes líquidos e sólidos. A água que é residual desse processo, ela é purificada e lançada no rio que passa aqui na frente. O biogás gerado, ele é purificado acima de 99%, depois ele é liquefeito, né, o biometano, e o CO2, que é o off-gas do sistema de purificação, ele é purificado e vendido como um gás grau alimentício. Então, nós retiramos todos os produtos do resíduo. Então nós transformamos o resíduo em energia, fertilizante e CO2. Legal. Então, essa é uma planta de biogás industrial que recebe resíduos de produtores da região como um todo, produtores de leite, bovinocultura. Então é um resíduo que, em parte, a gente vai descobrir ao longo desse vídeo, é líquido, em parte é sólido, mas é uma planta completa, né? Por quê? Bom, a gente recebe o resíduo, produz o biogás, a gente vai passar por isso. Com biogás, você faz 100% do aproveitamento do biogás, recuperando o CH4, o metano e o Exato. CO2, e a gente vai ver isso lá. Inclusive, o posto de biometano liquefeito está aqui no fundo, os tanques de biometano liquefeito estão ali, além de produzir fertilizante líquido e pelletizado. Cara, Exato. que massa. E vale dizer que também esse metano líquido ele é utilizado tanto para venda, né, e abastecimento em outros pontos mais distantes daqui, e também para abastecimento local dos caminhões que passam na rodovia que liga sul da Itália, Áustria e norte da Itália. A gente está falando do projeto Rota Azul, né? Exatamente, exatamente. Então, esse projeto ele liga vários países aqui dessa região e existem vários produtores que alimentam esse sistema com o biometano líquido. Legal. Roberto, obviamente que essa aqui é a planta mais completa de vocês. A gente está numa planta industrial de biometano, biogás, biometano, né? Em que indústrias no Brasil você vê a aplicação da tecnologia que a gente vai ver aqui de CO2 e biometano no mercado brasileiro? Então, esse mesmo tipo de projeto que nós temos aqui se aplicaria à indústria sucroalcooleira e também à indústria de proteína animal. Também teria potencial para
ter essa capacidade de instalada de equipamentos. Abatedouros, frigoríficos, laticínios de grande porte, etanol de cana-de-açúcar, etanol de milho, indústrias como um todo que geram resíduos. Tem potencial de fazer aproveitamento energético, que nem a gente vai ver nesse vídeo aqui, do biometano e do CO2. E do CO2 também. Ainda mais se for uma indústria que tem demanda de CO2, como a indústria frigorífica, que faz o abate humanizado, né? Ou a indústria de alimentos, que faz o CO2 food grade, né? Isso aqui faz bastante sentido. Sim, com certeza. Até porque a depender da distância entre o produtor e o ponto de abatimento, você teria também uma redução no custo do frete desse CO2. Porque muitas vezes esse CO2 vem de longas distâncias e com isso também você tem a questão da redução de emissões nesse transporte, uma vez que você ou reduziu ou até mesmo eliminou esse transporte. Massa. Bora lá? Bora lá. Bom, tudo começa aqui então, Roberto. É isso? Isso. Então todo o resíduo líquido chega nesses tanques que estão à esquerda aqui e ele é feito uma mistura com o resíduo sólido que chega Esses outros daqui. isso, nessas duas zonas aqui na frente. Posteriormente, todo o material segue para os biodigestores, né, uma mistura do resíduo líquido com resíduo sólido, e nesses tanques fica já o digestato, que inclusive esse caminhão está fazendo carregamento para sair com esse digestato vendido para um cliente. Então, tudo aquilo que for digestato líquido segue para cá. O digestato sólido, que a gente vai entrar depois nessa parte, ele é enviado para um outro prédio, onde nós fazemos a secagem e a pelletização desse material. O projeto tem uma logística muito interessante, né? O mesmo caminhão que está chegando, trazendo o resíduo que chega aqui do outro lado, o ponto de descarga, assim pode dizer, do resíduo, né? Isso. O mesmo caminhão que chega com o resíduo, ele sai com o digestato líquido. Pelo que eu entendi, então, Roberto, aqui a gente tem os tanques de recebimento de resíduo, né? Eles ficam aqui, líquido, né? Ali na frente, o sólido. E esse aqui é o tanque de armazenamento do digestato que volta para o campo e eles comercializam isso também. Comercializam isso. Então, tudo aqui vira um produto. Vira uma receita. Vira uma receita. Então, nós recebemos resíduos e fazemos toda a valorização desses resíduos, tanto líquidos quanto sólidos. E também a parte gasosa, que vira o biogás. Do biogás, nós fazemos o upgrading para o biometano. O biometano ele é liquefeito e o CO2, que é o off-gas da purificação, ele também é tratado e chega num ponto grau alimentício e ele é vendido também no mercado. Massa, massa. Aqui a gente recebe uma fração sólida e a gente tem os reatores aqui que fazem a mistura desse resíduo com uma carga de taxa de sólido maior, e depois daqui fica 30 dias, certo? 30 dias. São dois biodigestores, né? É um aqui e um ali na frente. Isso. Então nós temos esses dois digestores. Ao centro nós temos todo o sistema de aquecimento e bombeamento desses resíduos. Então ele tem um triturador antes das bombas, passa por ele antes de seguir para esse sistema de recirculação. Então nós temos toda a água quente que faz o aquecimento desse mosto que é criado dentro do digestor e ele fica recirculando dentro desse sistema. Legal, legal. E faz o aquecimento dos biodigestor com a própria água quente que vem do gerador de energia elétrica. Aqui, além disso, faz geração de energia elétrica. Faz energia de geração elétrica também. Para autoconsumo ou exportação? Para autoconsumo, basicamente, da planta. Legal. Tá? E depois de ficar 30 dias nesses digestores, ele segue para um pós-digestor, que é onde ele ainda consegue extrair mais 30% dos gases totais gerados pela planta. Quero te mostrar agora o que eles fazem com o digestato, que é o final do processo de digestão anaeróbica. Então eles fazem a secagem desse digestato, a parte líquida segue para um sistema de separação ainda para retirar todo o sólido desse processo. Ele é tratado novamente para retirar
um fertilizante que ele é aquoso ainda, bastante concentrado, e aquilo que é o sólido, ele segue para secagem e peletização. Bom, parte de upgrade. Sim, começa já nos biodigestores, né? Então toda a parte gasosa, ela sai pela parte superior dos biodigestores, é canalizado até a planta de biogás upgrade. Então nós temos a coleta dos biodigestores principais, que estão aqui à minha direita. Ali em cima fica a tubulação de biogás, certo? De biogás. E Tá passando por aqui, ó. isso. E depois nós temos também no pós-digestor, que ainda retira mais uma parte dos gases provenientes dessa digestão anaeróbica. Nós temos aqui os pós-digestores, que recebem tudo aquilo que foi finalizado da digestão dos digestores principais, vem para cá, e aqui a gente termina de digerir essa matéria orgânica e retirar todo o gás gerado por essa digestão anaeróbica. Então o gás ele entra por esse tubo que está cruzando aqui entre os dois prédios. Esse aqui é o ramal principal de biogás. Isso, que recebe tanto o biogás do digestor principal quanto do pós-biodigestor. Faz um overview para nós aqui, antes da gente entrar na parte de upgrade em CO2, de biometano. Certo. O que a gente está vendo aqui? Então, aqui nós temos uma instalação onde nós fazemos o biogás upgrade, nós fazemos a liquefação do metano, que está mais aqui à esquerda, e a recuperação do CO2, que está à minha direita. Então, o metano liquefeito, ele está armazenado naqueles tanques, 3 tanques à esquerda. Lá na frente, né? Exatamente. E o CO2 está armazenado aqui nos tanques à minha direita. A capacidade da planta aqui de biogás upgrading é de 1.360 normal metros cúbicos por hora de biogás, 1.200 kg por hora de CO2 e 11 toneladas por dia de metano líquido. E aí, ali na frente, a gente tem o posto de abastecimento de biometano. E que é feito, inclusive? De metano liquefeito, isso. Então aqui a gente não abastece o metano comprimido a 250 bar. Nós abastecemos com o metano líquido. Legal. Bom, bora lá conhecer. Bora lá. Bom, Ricardo, aqui a gente vai ver então a planta de biogás upgrading, onde nós purificamos o biogás para transformá-lo no biometano e também aproveitamento do off-gas, que é o CO2. Bom, todo o processo de biogás upgrading, ele começa com o pré-tratamento. Esse pré-tratamento consiste na lavagem através dessa torre, onde nós removemos todos os traços de amônia. Então aqui nós temos o recebimento desse gás, ele tem aqui um aquecimento, passa por um trocador de calor, booster, e depois ele é enviado para o sistema de carvão ativado para fazer a remoção de H2S. Então aqui nós temos 2 filtros em operação, que pode ser tanto um quanto o outro, ou ambos, em série, e daqui ele segue para uma outra bateria de filtro de carvão ativado para remoção de VOC. E feito todo esse pré-tratamento, nós mandamos para o compressor de biogás, aonde nós aumentamos a pressão até 15 bar para então passar para o sistema de membranas. Porque o sistema de membrana, você precisa fazer uma qualificação, um tratamento desse biogás antes de chegar aqui. Exato. Então aqui, quando entra no sistema de membranas, nós já removemos toda a amônia, H2S, VOC, óleo e água. Tá? Então tudo Legal. isso é removido antes de entrar no processo de membranas. Então passou pelo sistema de membranas, que são 3 estágios de purificação. Nós temos o biometano saindo pelo lado retentato das membranas, e nós temos o CO2 saindo do off-gas. O CO2 que sai da planta de biogás upgrade, ele é comprimido até 15 bar. Posteriormente, ele segue para um processo de secagem, um filtro de carvão guarda, e
a liquefação, onde nós removemos todos os gases incondensáveis nessa condição de pressão e temperatura. E aqui, ao final desse processo, nós temos um CO2 grau alimentício. Esse CO2 pode ter qualquer tipo de aplicação, desde bebidas, extintor de incêndio, cura do concreto, estufas, enfim, qualquer tipo de aplicação é possível com esse CO2. Inclusive, esse CO2 ele é analisado antes de seguir para os clientes. Cara, antes da gente ir para o CO2, eu quero que você me fale um pouquinho mais das membranas, como é que funciona, porque essa estratégia de membrana para CO2 para biometano. Então, aqui nesse projeto nós utilizamos a membrana da Evonik. Nós aplicamos um sistema de 3 estágios nesse processo porque nós precisamos de alta pureza tanto do lado do metano quanto do lado do CO2. Então, nessa condição, nós conseguimos atingir grau de pureza acima de 99%, tanto do lado do metano quanto do lado do CO2. E isso facilita tanto o processo de liquefação quanto o processo de recuperação desse CO2, porque a gente tem um alto grau de pureza e com isso nós conseguimos, com menos equipamentos e menos consumo de energia, fazer a purificação desse CO2 num grau alimentício. Legal. Inclusive todo o off-gas do sistema de recuperação de CO2, ele volta para a entrada do processo do biogás upgrading. Com isso, o índice de recuperação de metano supera os 99,9%, justamente porque o off-gas que teria ali um residual de metano, ele passa a voltar para dentro do processo de upgrade. Se um cliente no Brasil está interessado numa estratégia que nem essa, mas quer ser mais conservador, cara, botar um sistema de biometano primeiro e depois fazer uma estratégia de CO2, isso é possível? Sim, é possível. Se você quiser também diminuir o CAPEX inicial, seria possível iniciar com o projeto com 2 estágios de membranas, onde a gente consegue diminuir o quantitativo de membranas e posteriormente instalar um 3º estágio para você aumentar essa pureza do off-gas e com isso ter um sistema de recuperação de CO2. Que massa, cara. Da parte de liquefação vem para cá. Para cá nós temos a cabine de análise. Então nessa cabine de análise nós fazemos a verificação da qualidade desse CO2 que é produzido pela planta. Então aqui nós medimos em torno de 21 microcontaminantes presentes no CO2 e nós fazemos um comparativo entre o que está saindo com o que é a qualificação exigida pelo ISBT. Isso daqui nós estamos fazendo a medição tanto online no sistema de liquefação, quanto nos tanques de armazenagem, quanto no sistema de carregamento de CO2 líquido. Você tem 3 pontos de análise, um quando você gera, um quando você armazena e um quando você abastece o veículo, é isso? Exatamente. Então, antes de seguir para... Aliás, basicamente, quando está seguindo para o tanque de armazenagem de CO2, aliás, para o tanque rodoviário de CO2, ele também é feita uma medição para certificar que aquele CO2 que está indo para o cliente tem esse grau de pureza. Legal. Aqui o caminhão mesmo chega e faz o abastecimento. A gente está aqui no... Isso. Então, naquele portão ali nós temos os bicos de carregamento dos caminhões rodoviários. São esses 2 aqui, ó. Ok, então aqui a gente faz a medição de vazão que está passando para o caminhão. Uhum. E também nós temos os pontos aqui dos analisadores que seguem para o sistema de análise. Você falou lá no começo do nosso vídeo que vocês estão com 2 plantas caminhando lá no Brasil. Certo. Quantas plantas de CO2 vocês têm já operando no Brasil? Operando no Brasil, nós temos em torno de 30 plantas de recuperação de CO2, das quais, se somarmos aí as capacidades, seriam em torno de 60 toneladas por hora. Caraca! Usando essa tecnologia que a gente está vendo. A tecnologia que a gente está vendo também aqui. Faz toda essa medição, essas plantas? Não, nem todas fazem essa medição. Tá? Essa medição é uma opcionalidade do processo. Aí depende do caso, depende de qual que vai ser a aplicação desse CO2, se vai ser uma planta para autoconsumo, se vai ser uma planta para venda.
enfim, depende da situação aonde vai ser aplicada a planta. Depende da aplicação, o uso do CO2. Isso. Então, quer dizer, se for no CO2 para venda, normalmente ele é recomendável que se tenha um sistema de análise em conjunto para comprovar aquilo que você está Como esse entregando. daqui. Se for, por exemplo, vamos pegar aqui um abatedouro que faz para sensibilização de animais, aquele abate humanizado, não precisa desse sistema. Não precisaria desse sistema, bastaria de fazer uma análise mais simplificada, onde ele vai conseguir fazer uma medição da pureza desse CO2 aí. E como você tem aí um CO2 acima de 99% sempre, porque isso já sai do processo de membranas, e o próprio processo de liquefação já te garante essa pureza, porque nessa condição de pressão e temperatura, somente o CO2 seria condensável, você não teria outros gases presentes nesse CO2. Então, pessoal, a gente está aqui porque essa aqui é uma planta que tem toda a integração deles de tecnologia. É isso aqui que você tem lá no Brasil nas plantas de CO2 rodando. Exatamente. Nós já temos plantas em operação que se assemelham muito a isso daqui que a gente está vendo. Que legal. De capacidades, por exemplo, aqui a capacidade que nós temos, ela é de 1.200 kg por hora de CO2. Uhum. No Brasil nós temos plantas que variam de 250 até 6 toneladas por hora. Uhum. Que legal, legal. Bora ver a parte de biometano? Bora lá. Bom, aqui nós vimos toda a parte de biogás upgrading e a recuperação do CO2. Seguindo aqui o processo, a gente vai ter a liquefação do metano, né, que vai estar mais à frente. Mas antes eu gostaria de te mostrar a sala de controle do processo. Bom, Ricardo, aqui é a nossa sala de controle da planta tanto de biogás upgrade, recuperação do CO2 e liquefação do metano. Então, nessa tela aqui, a gente enxerga todo o processo. Caraca, que massa, cara. E Esse é o supervisório de vocês. é o supervisório da planta. Então, nós temos aqui o que está acontecendo no momento. Isso aqui? Exato, tudo desenvolvido pela TPI. Aqui a gente enxerga todo o processo, tanto de upgrading, quanto do CO2, quanto a liquefação do metano. Aqui que tá Isso rolando aí. é a situação do momento, né? Então, nós temos aí atualmente passando pelo sistema 917 normal Esse aqui. metro cúbico, isso. Essa é a vazão de entrada. E nós temos a vazão de saída, que está aqui, 490 normal metro cúbico por hora de biometano. Tá? E aqui a gente está monitorando todas as variáveis do processo, tanto pressão, temperatura, composição do gás, níveis, vazões. Então Legal. tudo é controlado por aqui. Bom, entendi que você está controlando tudo. Isso aqui para mim é novo, cara. Eu nunca vi uma planta de liquefação de biometano. Tô animado Isso com isso. aqui Então, explica para nós como é que funciona, cara. Realmente, essa aqui é a parte mais interessante desse projeto, porque inclusive no Brasil a gente tem visto muita demanda por liquefação, porque muitas vezes o biometano, não está perto de uma rede, um gasoduto de distribuição. E você transportar o metano simplesmente comprimido, isso te limita muito o raio de atuação. Já com o metano líquido, nós conseguimos reduzir em 600 vezes o volume ocupado pela mesma massa de metano. Então aqui nós temos um processo onde nós comprimimos o biometano até 90 bar e Então, fazemos... peraí, biometano tá vindo por aqui. Isso, o biometano está vindo por esse pipe rack e manda para dentro do compressor. Aqui é um compressor, então. Aqui é o compressor de biometano. Tá. Então nós levantamos a pressão dos 15 bar até 90 bar e posteriormente, num processo de expansão desse metano, nós fazemos a liquefação do próprio metano. Então, nessa expansão, retorna para dentro do compressor e aí ele fica sempre nesse processo, comprime, expande, para poder gerar energia térmica suficiente para a liquefação que ocorre aqui dentro. É aqui que a mágica acontece. Só esqueci de falar uma coisa. Antes de vir para o compressor, nós precisamos remover todo o CO2, praticamente todo o CO2, porque o CO2 que iria para um sistema de liquefação,
ele seria sólido. Então, através de um sistema TSA, antes de mandar para o compressor, nós fazemos a remoção do CO2 residual do processo de upgrading. Aqui está chegando o quê? 99, alguma coisa ou não? Sim, acima de 99% de pureza, e vai sair daqui com 50 ppm de CO2. O que é esse processo aqui? Esse é um processo TSA, Temperature Swing Adsorption. Então, nós temos um material adsorvente que faz a captura da molécula de CO2. E depois, no processo de aquecimento, nós fazemos a remoção desse CO2. Como funciona a liquefação agora? A liquefação é um trocador de calor, onde nós fazemos a expansão do metano de um lado e do outro lado está vindo o metano para ser condensado. Tudo aqui dentro? Tudo aqui dentro, tudo aqui dentro. Caraca! Esse biometano condensado vai para esses tanques aqui? O biometano liquefeito ele segue para os tanques de armazenagem. Então nós temos aqui 3 tanques de 40 metros cúbicos e daqui do tanque o metano liquefeito ele fica disponível para consumo através da bomba de distribuição e alimentação dos caminhões, quanto para uma transferência para um tanque rodoviário e envio para outros locais de abastecimento. Vamos ali dar uma olhada? Vamos lá. Aqui você faz o abastecimento dos caminhões. Isso, aqui nós fazemos abastecimento dos tanques rodoviários para transporte do metano líquido. Então aqui seria no caso desse metano líquido produzido pela planta ser enviado para um outro local de abastecimento, onde nós não temos uma instalação, mas você precisa ter o ponto lá de distribuição desse metano líquido para alimentação dos caminhões. Esse cliente de vocês comercializa esse metano líquido? Exato, eles comercializam esse metano líquido tanto na forma de tanque rodoviário quanto no ponto de abastecimento que a gente vai ver lá fora. Caraca, tem 3 caminhões aqui. Pois é, já temos fila aqui. Para quem acha que não funciona, Tá vendo aí, ó? Já temos até fila de abastecimento. O biometano tá vindo direto da vaquinha, ó. Que massa. Esse aqui é o projeto Rota Azul, né? Que conecta a Alemanha ao sul da Itália, né? Exatamente. Então aqui a gente vai ter nessa rota vários pontos de abastecimento desses caminhões que rodam com metano líquido. Cada caminhão chega a carregar até 400 quilos de metano, o que dá uma autonomia de 1.400 quilômetros. Que incrível, cara. Que incrível. Roberto, cara, que experiência. Obrigado por me convidar para vir conhecer essa planta de biometano liquefeito. Cara, tem 3 caminhões aqui abastecendo de biometano liquefeito. Tem fila. Pois é. Uma coisa inimaginável, né? Para a gente transformar resíduos em energia, né? Você conseguir rodar com caminhões, criar fertilizantes, devolver água limpa para o rio. Enfim, é um projeto completo. Economia circular na prática. O mais incrível, uma empresa que está há 26 anos no Brasil, com tecnologia tropicalizada. Então isso aqui é acessível para qualquer indústria no Brasil. Roberto, parabéns pelo que vocês têm feito. Obrigado. A gente espera em breve replicar um projeto como esse no Brasil. Sem sombra de dúvidas. Se tem interesse em entrar em contato com o Roberto, com a TPI, eu vou deixar os contatos deles aqui na descrição desse vídeo, viu? Um abraço e até a próxima. Até.